Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 16 de setembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos no mês de setembro de 1859. Olha, setembro. É verdade, estamos em setembro. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os amigos espirituais possam nos conduzir. Todo esse material será conduzido por nós, Aramita, Carla, Alano e a tia, se houver necessidade, tá bom? Que os nossos amigos espirituais possam conduzir a todos nós. Recapitulando, nós estamos vendo a Confissão de Voltaire e o Voltaire estava falando com o juiz inglês, o Wolsey, e agora é o Voltaire falando sozinho das elucubrações dele. Traduzindo, que é elucubrações. Seus pensamentos, os seus dizeres. Continuando. Reconheço, em alguns casos, que minhas opiniões tiveram deploráveis desdobramentos, mas estou convencido de que, sob outros aspectos, apresentaram o seu lado bom. Conseguiram soerguer várias almas que se haviam degradado na escravidão, quebraram as cadeias do pensamento e deram asas às grandes aspirações. Mas, lamentavelmente, também eu, que planava tão alto, me perdi como os outros. Se em mim a parte espiritual tivesse se desenvolvido tão bem quanto a parte material, teria podido raciocinar com mais discernimento. Só para a gente lembrar, Voltaire, ele publicou aproximadamente 70 obras. O mundo pensava Voltaire, né? O homem fez muito sucesso, então ele faz essa observação. Se em mim a parte espiritual tivesse se desenvolvido tão bem quanto a parte material, teria podido raciocinar com mais discernimento. Fantástico. E nos escritos dele, ele era sático, ele atacava muito a igreja. Entretanto, confundindo-as, perdi de vista essa imortalidade da alma, que tanto procurava e não pedia senão para encontrar. Assim, tão entusiasmado me achava nessa luta com o mundo, que cheguei quase contra a minha vontade a negar a existência de um futuro. A oposição que fazia às tolas opiniões e à cega credulidade dos homens impelia-me ao mesmo tempo a negar e a opor-me a todo o bem que a religião cristã pudesse fazer. Todavia, por mais descrente que eu fosse, sentia que era superior aos meus adversários. Assim, além do alcance de sua inteligência, sim, muito além do alcance de sua inteligência, a bela face da natureza revelava-me o universo e me inspirava o sentimento de uma vaga veneração, mesclada ao desejo de uma liberdade sem limites, sentimento que eles jamais experimentavam, por se encontrarem agachados nas trevas da escravidão. Só um minuto. Ele, o Voltaire, como ele era um homem muito inteligente, é como se ele fosse um gênio. E ele era um gênio da época dele. Numa época que não tinha internet, imprensa e nada, ele escreveu 70 obras. Ou seja, quase tudo que ele escreveu é original dele mesmo, da inteligência dele. E ele achava, né, como ele começou, ele era acima, a inteligência dele era superior dos outros homens, ele achava os outros homens vulgares, ele achava os outros homens inferiores. Tanto que reis de várias nações o chamavam para pedir a opinião dele, para ver o que ele tinha para dizer. Então ele disse que ele começou a se achar, né? E como ele não teve uma educação religiosa, ou ele não acreditava na imortalidade da alma, ele achava que tudo acabava ali, e aí que ele arrasou mesmo como os homens. É interessante quando a gente vê a metáfora de Adão e Eva,
Por que eles se perderam? Porque o que foi dito? Se eles comessem o fruto proibido, eles teriam, vamos dizer assim, uma inteligência muito mais aguçada, teriam quase os poderes de Deus, seriam parecidos com Deus, teriam conhecimento de tudo. Então a gente vai percebendo o quê? Que à medida que o ser humano, quando ele desenvolve muito a intelectualidade dele e que a moral não acompanha, ele passa a se achar autossuficiente. Ele passa a ridicularizar tudo que possa vir da parte religiosa e da ordem divina. Ele fica tão racional que se desassocia. Ele começa a se achar o próprio Deus. E nesse movimento, ele começa, de certa forma, a menosprezar qualquer outro que não acompanhe a linha de raciocínio. Isso é uma regra? Não. Nós tivemos Einstein, que, apesar da sua intelectualidade, era um homem, de certa forma, lúcido, que ele dizia assim, tem uma frase dele que eu gosto, que ele dizia assim, quando eu faço uma descoberta, para minha surpresa, eu encontro Deus lá dentro. Então, olha a sabedoria desse homem. Eu encontro Deus lá dentro, porque uma lei que rege, e essa lei, ela não pode ter vindo do nada. Existe uma força, uma lei atuando, e ele chama essa força de Deus. Kardec também é uma exceção, né? Kardec, porque ele, além de desbravar, ele faz questão que todo mundo entenda, faz o livro dos médios para eles se orientarem, o livro dos espíritos, então assim, também é uma... E estimula o outro a pensar, porque ele era discípulo de Pestalozzi, né? Então era aquela pedagogia de pensa, reflete, vamos construir juntos. Não era uma educação do decora, repete, não pensa, né? A gente só falta dizer, você não é pago para pensar. Imagina, pensa, estimula, né? Então essa era a pedagogia. E o Voltaire, na inteligência, olha como ele diz aqui, eu sentia que era superior aos meus adversários. Imagina, sim, muito além do alcance da sua inteligência. É como se, por exemplo, os dogmas da igreja, ele racionalmente já sabia que era bobagem. Uhum. Então ele atacava todos, e como todo mundo aceitava, ele achava todo mundo abaixo dele. Sim. E aí a gente vê Sócrates na sua lucidez, que ele disse que realmente ele era o mais sábio, porque ele já conseguia compreender que ele não sabia nada. E ele já via esse movimento como um ato de sabedoria. E realmente, quanto mais a gente estuda, olha, eu tenho 26 anos estudando espiritismo e eu ainda me acho uma analfabeta em espiritismo. Juro para você, não é demagogia não, eu sou uma analfabeta. Eu me deparo com tantas lições, digo, valha-me Deus. A gente realmente não sabe nada. Tiveram, pois, minhas obras o seu lado bom, porque sem elas, o mal que tivesse atingido a humanidade, por falta de qualquer oposição, teria sido pior. Porque ele fazia a oposição, né? Uhum. Aquisição. Eu tenho a impressão tudo, também, né? assim, às vezes eu penso assim, que era até proibido pensar naquela época, porque devia ser esmagador a força do poder, assim. Tu pensou, ei, sossega. Inácio de Loyola, né? Aqui justamente os jesuítas. Inácio de Loyola veio para isso, para não aceitar a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, a própria contraposição, de certa forma, ao protestantismo. E o que ele fala é verdade, que ele foi muito, as obras dele pode ter um lado ruim, mas ele diz que tem um lado bom, porque ele influenciou muita gente a pensar, a ler as obras dele. Na pesquisa que eu fiz, que tem obras dele que são lidas até hoje. Por isso é que ele diz assim, na biografia que a nossa irmã trouxe, a Amita: não seria exagero dizer que Voltaire foi o homem mais influente do século XVIII. Seus livros foram lidos por toda a Europa e vários monarcas pediam seus conselhos. O cara era realmente bambambam, né? Muitos homens não aceitavam mais a escravidão. Muitos dentre eles se libertaram. E se aquilo que eu pregava lhes deu um único pensamento elevado, ou lhes fez dar um único passo no caminho da ciência,
não seria abrir-lhe os olhos para a sua verdadeira condição? Só lamento ter vivido tanto tempo na terra sem saber o que teria podido ser e o que teria podido fazer. O que não teria feito se tivesse sido abençoado por essas luzes do Espiritismo que hoje se derramam sobre os espíritos dos homens. Muito legal. E ele, para a época que ele viveu, além disso, ele viveu 83 anos. Ele viveu uma vida longa. E assim, praticamente sozinho, né? Porque ele acaba, a linha de pensamento dele estava à frente de um grupo, né? Aí a nossa irmã, a Cássia Circonsani, parece um capelino, quem sabe, né? Ou não só um capelino, mas porque lembra que os espíritos, nós espíritos, nós não estamos limitados a reencarnar sempre no mesmo planeta. Os planetas, eles são solidários na fala, né? Eles são solidários, eles migram. Então, às vezes, determinados espíritos saem do sistema questão ou do planeta questão e vêm para um determinado planeta com uma missão até para ajudar no processo. Porque lembra que ele está aqui em plena renascença, tem aquele período assim, olha, gente, vamos pensar. Então, lembra que Jesus mandou na arte, na filosofia, na ciência como um todo, que eram espíritos para trazer uma nova forma de pensar. Tirar mesmo daquele movimento, daquele círculo vicioso que estava. Lembra que... que ele chama de enxertia divina, né? Aí mesmo na Revista Espírita, a Carla leu de um naturalista alemão que veio, que ele disse que ele era de outro mundo, que ele veio para... Lembra o nome? Alexandre von Humboldt. Que ele fez muita coisa boa e ele disse, como Pai foi da isso? Não, botânica, da muitos se oceanografia. ofereceram, eu também me ofereci e foi dado a mim. Olha só. E ele terminou a vida, cumpriu a missão dele. Vocês entendem, gente? Porque nesse processo da evolução, Jesus tem que mandar mestres, tem que mandar professores, tem que mandar seres que estão à frente do grupo que está para poder ensinar. Então, às vezes, vem espíritos realmente de outro sistema, de outro planeta, e se alojam, se agregam. Olha, eu quero ajudar, eu vou lá. E vem nesse movimento de sacrifício. Aí é aquele deixar pai, mãe, irmãos em meu nome. Porque nesse processo, esses espíritos, quando reencarnam, eles não têm um familiar. Entendeu? Ninguém ao qual ele encontra uma afinidade realmente. Então, abandonou tudo para vir em nome do Senhor ensinar essa turma terrícola. É uma vida de trabalho e isolado, porque você não encontra ninguém que pense contigo. É bem complicado isso. Voltaire, vamos lá. Descrente e vacilante, entrei no mundo espírita. Por si só, minha presença era suficiente para banir qualquer clarão de luz que pudesse iluminar a minha alma obscurecida. Olha só. Apenas a parte material de meu corpo se havia desenvolvido na Terra. A inteligência, né? O cérebro, ou seja, ele fez o desenvolvimento só na horizontal, né? Quanto à parte espiritual, havia se perdido em meio aos meus descaminhos na busca da luz, tal como se houvera sido encerrada numa jaula de ferro. Altivo e zombeteiro, ali me iniciava, não conhecendo nem procurando conhecer esse futuro que em vida tanto havia combatido. Mas façamos aqui esta confissão. Houve sempre em minha alma uma débil voz que se fazia ouvir através dos grilhões materiais e que pedia luz. Consciência. Onde está escrita a lei de Deus na consciência. Aí entra a consciência, o anjo da guarda, né? Olha o que ele diz, né? Fantástico. Houve sempre em minha alma uma débil, uma fraca, né, voz que se fazia ouvir por meio de grilhões de materiais. Grilhões é o quê? Correntes. Materiais. E que pedia luz. Interessante, né? Então, para ver que ninguém está abandonado. Ninguém. A misericórdia divina chega a todos. A oportunidade, e é interessante ver isso, como ela diz aqui, a caminho da luz, no Consolador que a gente viu,
que Jesus chega com oportunidade, mas eu preciso fazer o meu passo de vontade. Que sem isso, a minha vontade é soberana e ela não vai ser aviltada, ele não vai passar por cima. Quando Madalena já estava pronto, Paulo já estava pronto, Pedro já estava pronto, e aí ele deu a oportunidade que eu disse, quando ele diz para Judas, né? Amigo, aqui vieste, é a última chance. Como ele também falou pro Públio Lento, né? Senador, escolhe agora. Só daqui a séculos. Nasce para ti um dia radioso, né? É a tua oportunidade. Escolhe agora ou só daqui a séculos. E aí ele... Só daqui a séculos. Só daqui a séculos. E a escolha de cada um é respeitada, né? E outra, a gente para pensar assim. Diz o nosso querido Emmanuel, eu acho que foi no livro Consolador, já nem lembro, mas acho que foi no Consolador, ou no André Luiz, me perdoe. Mas ele diz que a humanidade terrena, ela vive aproximadamente 40 mil anos de razão. 40 mil anos de razão. Então, poxa, 40 mil anos já deu para encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. A gente está nesse processo já há alguns milênios. 40 mil anos de razão. Só de razão. Só de razão. Então, ou seja, todos nós carregamos o espiritismo em nós. Todos nós sabemos da vida espiritual, sabemos da comunicabilidade, sabemos das zonas de sofrimento. Todos nós sabemos, sofremos consequências das atitudes, já derramamos muitas lágrimas no mundo espiritual de arrependimento. E aí a gente reencarna, e esse processo da reencarnação, apesar daquela vozinha lá dentro, a gente não se submete. E ele diz, ouve sempre. Ela parou, foi embora. E às vezes Deus materializa mesmo. Ele coloca uma mãe, coloca um pai, coloca um irmão, coloca uma irmã, coloca um amigo, coloca uma amiga, coloca um vizinho, alguém que olha assim e diz, cara, maneira. E ainda assim a gente tapa os ouvidos e perde novamente a reencarnação. Era uma luta incessante entre o desejo de saber e uma obstinação em não saber. Assim, pois, minha entrada estava longe de ser agradável. Não acabava eu de descobrir a falsidade, o nada das opiniões que havia sustentado com todas as forças de minhas faculdades. Depois de tudo, o homem se reconhecia imortal, e eu não podia deixar de ver que igualmente deveria existir um Deus, um espírito imortal que estava à frente e que governava esse espaço ilimitado que me cercava. Ele Acho que enterrou o talento. eu acho que vale. Ele enterrou o talento, que ele diz assim, uma luta incessante entre o desejo de saber Isso. e uma obstinação em nem saber. E não saber, né? Era uma luta incessante. Eu preciso saber, né? Eu tenho um desejo de saber, mas ao mesmo tempo uma obstinação em Não saber. Porque quando a gente vai no caminho e que você vai melhorando, conforme você é dado, você é cobrado. E engraçado que essa semana, ontem lá na FAC, um pai disse, eu não queria saber disso. Eu disse, não tenho não saber. Você sabe, é porque você está pronto para isso. De alguma forma, esse conhecimento vai te chegar e é para te fazer uso disso. Tu pode escolher a obstinação em não saber. Né? Como já teve uma pessoa que disse, não quero saber disso, que é demais para mim. Uhum. Mas aí é assim, mas você já está pronto. Quando a lição chega, o discípulo está pronto, né? É exatamente isso que eu queria. Houve sempre em minha alma uma débil voz que fazia, assim, pois minha entrada estava longe de ser agradável. No mundo espiritual, né? Não acabava eu de descobrir a falsidade, o nada das opiniões que havia sustentado com todas as forças das minhas faculdades. Porque ele é um choque, né? Aquela coisa assim, de repente passou uma vida inteira dizendo que não existia, e de repente ele está, pá! E agora? Existe. E aí o remorso, porque ele sabia, essa voz nunca se calou, né?
Aí eu acho que bateu o remorso. No fundo eu sabia. E é legal que diz assim, que a gente sabe, né? No mundo espiritual, as mentiras, os altos enganos, Dói mais. eles acabam. Você é obrigado aí é quando ele diz, mas façamos aqui esta confissão. Quero contar para vocês que, na verdade, eu falava Sofri, isso, né? mas lá no fundo, acreditar. tinha uma coisa que dizia em mim, Voltaire, não é bem por aí, olha, que tal tu pensar? Tu é inteligente, que tal tu pensar aqui, né? Porque tem as lembranças, nós já morremos outras vezes, né? Já vivemos essa experiência. Todo mundo, eu digo que todo mundo carrega o espiritismo dentro de si. Porque o espiritismo é lei, não é crença. As pessoas, eu acredito na reencarnação. Eu digo, tá bom, problema teu, mas isso não vai mudar nada. Porque é lei. Uma lei natural. É uma lei natural. Então, esse espiritismo não é um partido religioso. Espiritismo estuda as leis naturais. Não é um partido religioso. Entendestes? É leis. Kardec veio para nos mostrar, e os espíritos vieram para nos mostrar leis que regem o universo. O nada das opiniões Quer você queira ou não. Quer você queira ou não. que havia sustentado com todas as forças das minhas faculdades. Ele lutava contra a igreja, né? Vira Lutava. nada, né? É. Pô, eu briguei tanto por isso, eu briguei tanto por aquilo. É. Vamos mais um pouquinho? Ainda dá tempo? Como viajava incessantemente, sem me conceder nenhum repouso, a fim de me convencer de que o mundo em que me encontrava bem podia ser um mundo material, minha alma lutou contra a verdade que me esmagava. O aluno que está falando aqui, eu vou traduzir, você é médium psicofônica, tá? Porque ele disse que ele não tinha descanso mental, o Voltaire. Com certeza, né? Porque ele diz assim, olha só, como viajava incessantemente sem me conceder nenhum repouso. Vamos lá. Ele não tinha nem a ignorância como desculpa. É, Ele não era um ignorante. ele era um homem inteligente. Compreendia muito bem, né? Não pude realizar-me como um espírito que acabava de deixar o seu domicílio mortal. Não houve ninguém com quem pudesse estabelecer relações, porque a todos eu havia recusado a imortalidade. Nossa. Não, e é aquela coisa, de repente eu falei que não existe, agora eu vou conversar com quem eu disse uma vida inteira que não existe. E quem seguia ele acabou acreditando que nada existia, então se ele morreu, se acabou-se. Então Ninguém- não tem que rezar por É Voltaire, tipo assim, pensar em os Voltaire. exatamente. Né? E os 1000 amigos, Conheci, disseram a Deus, Voltaire- caiu a solidão em mim. é verdade, ninguém vai Essa nem orar música. por Voltaire, né? Qual é a música? 1000 amigos conheci, disseram a Deus, caiu a solidão em mim. É do filho pródigo. Muito alegre, eu te pedi o que era meu. Não cante. Pediu. Vou ouvir essa música, gente. Então tá, bora. Para mim não existia repouso, estava sempre errante e desconfiado. Em mim, o espírito tenebroso e amargo comportava-se como num maníaco, incapaz de ser detido ou de perseguir um objetivo. Ele ficou numa situação difícil. hein? Tava translocado, né? Marca aqui. Vamos parar aí por causa do nosso tempo. Legal saber essa coisa. Fofoca do além. Tá vendo? Como Não se acordou façam de sonsos fingindo que não estão escutando, hein? Todo mundo ligado. Então, um pouquinho de Voltaire. A próxima semana vamos continuar. Voltaremos com Voltaire. Voltaire novamente. Vocês têm sempre. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro da obra Revista Espírita. Amém.